Olá pessoal, começando mais uma Dica do Garcia avançada, videoaula número 18. Nessa videoaula a gente vai abordar um tema muito solicitado na pesquisa de opinião que a gente fez aqui na comunidade, que é a junção de elaboração de gráficos, né, e a eles vinculados algumas informações da área financeira, de contabilidade, estatística. Na aula de hoje a gente vai acabar usando o break-even, ou ponto de equilíbrio, né? É um conceito aí muito utilizado pelo pessoal, principalmente contabilidade, né, finanças, que nada mais é o local onde as receitas, o total da sua receita é igual ao total de gastos, né? Entenda-se como gastos, os custos fixos, variáveis e as despesas. Então, nesse ponto, no break-even ou ponto de equilíbrio, o lucro líquido é igual a zero. Ok? Então, a gente vai aprender a calcular esse ponto, esse break-even, ok? E depois a gente vai conseguir plotá-lo em um gráfico, tá? Para demonstrar graficamente aonde está o cruzamento deste ponto aí do total de unidades vendidas pelo total do valor vendido e saber aonde esse break-even, ou seja, onde o lucro líquido é igual a zero. Ok? Então, para fazer essa aula, a gente vai aprender alguns macetes e um conceito básico da criação de gráficos e edições para que deixe o mais vistável, né? Mais, com uma aparência mais profissional, mais apresentável. Então, nós temos aqui, pessoal, um valor de unidades vendidas inicial, a gente definiu como zero, e a gente vai incrementar essas unidades de 100 em 100. No caso aqui a gente definiu como 100, mas a gente pode mudar depois. Então a gente vai incrementar essas unidades de 100 em 100 para saber o número de vendas, né, e calcular o ponto de equilíbrio para saber em quantas unidades vendidas com os valores respectivos nós encontramos o ponto de equilíbrio. E a partir deste ponto, o que está para trás é prejuízo e o que está para frente é lucro. É isso que a gente vai fazer. Então nós temos aqui as unidades, os incrementos, temos um preço unitário aqui fictício de R$60, um custo variável de 55 e um custo fixo total de R$3.500. Ok? Então a primeira coisa, vamos aqui fazer o nosso range de unidades vendidas, né? A gente definiu que o primeiro valor vai ser zero, então vou colocar aqui, ó, igual a célula B5, ok? E vou travar ela, né? Vou fazer uma referência absoluta, vou dar um F4, travei a célula para que quando eu arraste o intervalo, este valor não mude, esteja sempre aqui. Vamos dar um Enter. Beleza, então zero. E agora eu vou adicionar de 100 em 100. Então tá, vou aqui na célula B10, vamos lá, ó, igual a essa célula, mais 100, tá aqui o C5, certo? Então eu vou travar o C5, vou dar um F4 aqui novamente, uma referência absoluta, para travá-lo, para quando eu arrastar a minha referência, ele não mudar a referência absoluta do incremento de unidades. Então vou dar um Enter, beleza. Já posso então arrastar minha fórmula. E aí está. Preencher sem formatação. Aqui está então meu incremento de unidades vendidas. Ok, pessoal? Legal. Então agora o que eu tenho que fazer? Bom, agora eu tenho que calcular o meu volume de vendas. Poxa, tranquilo então, né? O meu volume de vendas nada mais é que o quê? Que a unidade, certo? Versus o preço unitário. Então, a quantidade de unidades que eu vendi no meu período, vezes o preço unitário. E aqui eu vou ensinar um macete para vocês, pessoal. Olha que bacana, hein? Vamos lá. Ó, igual. Bom, então é unidades, não é isso? Vezes preço unitário. Bom, legal. O que a gente tem que pensar? Bom, eu tenho que pensar que eu vou arrastar a minha fórmula, né? Se eu for arrastar para baixo, para calcular todo o volume de vendas,
eu tenho que pensar que o meu preço unitário não pode sair daqui, né? Então, teoricamente, eu teria que dar um F4 aqui para travar, ó. Então, eu travei, ó, a coluna D e a linha 5, que é a célula dos meus preços unitários. Certo? Tá bom. Mas o meu custo variável, ó, que está aqui do lado, é o quê? São as mesmas unidades vezes o custo variável, que é a célula E5. Então, se eu arrastar para baixo, já está garantido que ele não vai mudar. Mas se eu arrastar para o lado, seria interessante que ele também mudasse a referência, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Quem que eu tenho que destravar? Se eu quero que a coluna mude de lugar, eu vou destravar a coluna, né? Então, eu vou vir aqui na frente do D, ó, e vou tirar o cifrão. Pronto. Legal. Então, está travado agora. Quando eu arrastar para o lado, ele vai atualizar para o lado, e quando eu arrastar para baixo, ele vai se manter aqui na linha 5, porque eu deixei a linha travada. Tá bom. E meu volume de unidades, né? O meu B9 aqui. Bom, eu quero que ele se altere quando eu arrastar para baixo, ou seja, as minhas linhas vão estar destravadas, o 9 vai estar destravado, né? A linha 9 aqui. Mas eu não quero que ele altere quando eu arraste para o lado, eu quero que ele continue nessa coluna. Bom, se eu quero que a coluna continue fixa, eu vou travar a coluna, né? Então eu vou dar um F4 aqui, ele vai travar os dois, ó, linha e coluna. Se eu der mais um, ele trava a linha. Se eu der mais um, ele trava a coluna. Enter. Poxa, legal. O que eu faria aqui então? Eu arrastaria para o lado e para baixo, né? Depois, né? Mas tem uma outra forma, pessoal. Ó, eu posso marcar aqui tudo, já que eu já fiz a minha referência aqui tranquilo. Vou dar um F2. Ó, transformei a minha célula em editável, já com o intervalo marcado. E agora eu dou um Ctrl Enter. Olha o que vai acontecer. Pronto. Ele já calculou para mim automaticamente todos os intervalos. Vamos dar um F2 para conferir? Ó, ele calculou, ó, unidades vezes preço unitário para calcular a venda. E aqui, ó, ele andou a coluninha do preço unitário para o custo variável e manteve a unidade, ó. Ok? Mesma coisa para os outros, tá vendo? Ó. Legal o macetinho? Então, Ctrl Enter. Você faz a fórmula uma vez só, seleciona o intervalo que você quer e dá um Ctrl Enter que tudo se resolve. Legal até aí? Então, vamos continuar. Margem de contribuição. Bom, a margem de contribuição nada mais é que a venda menos o custo variável. Então, tá bom. Igual a venda menos o custo variável. Legal. Eu posso dar um duplo clique aqui também, ó. Ele já vai fazer as continhas para mim. Certo? Então, ó. Preencher essa informação. Ou, vou dar um Ctrl Z. Eu poderia também fazer a mesma coisa que eu fiz outra vez, ó. F2 para tornar editável, Ctrl Enter. Ele já preenche para mim e não estraga a minha formatação. Beleza? Então, muito fácil. Bom, então agora o custo fixo, né? O custo fixo já está declarado aqui, ó. Total do custo fixo. Então a gente vem aqui, dá um igual, aponta aqui para a célula F5 e trava ela, dá um F4, referência absoluta, para que quando nós arrastarmos, tudo funcione conforme manda o figurino. Ele mantém o custo fixo preenchido. Legal. Custo total. Nada mais é que a soma dos custos, né? Tanto o custo fixo quanto o custo variável. A gente vai saber quanto a gente gastou de custo totalmente. Legal? Então, mesma coisa, ó. Custo variável mais custo fixo. Legal? Posso aqui preencher. F2, Ctrl Enter. Já está calculado para mim. Tranquilamente. E agora, como é que a gente encontra o lucro? Tem duas formas, né? A primeira forma é a forma mais tranquila, a forma mais fácil. É igual ao meu total de vendas, não é isso? Menos o custo total. Eu vou achar o meu lucro líquido. Então, ó, mesma coisa aqui, F2, Ctrl Enter, está calculado aí o meu lucro líquido. E qual é a outra forma de achar? Bom, muito simples. Então eu pego igual
margem de contribuição menos custo fixo. Pronto. Mesma coisa, ó. F2, Ctrl Enter. Então eu calculei o lucro líquido de duas maneiras diferentes. Poxa, Garcia, legal. Então minha tabelinha está toda calculada. Então agora sempre que eu mexer aqui, por exemplo, no meu preço unitário, ó, eu já vou saber automaticamente qual é o meu break-even, qual é que é o meu ponto de equilíbrio, a partir da onde eu começo a ter lucro. No caso desse cenário aqui, ó, preço unitário 60, custo variável 55, total custo fixo, e o incremento de 100 em 100 unidades, ó, repare aqui o seguinte, ó, vendendo 700 unidades num período, eu sei que eu não estou lucrando, nem estou tendo prejuízo. Então, meu ponto de equilíbrio é esse aqui, ó, 700 unidades. Legal? A partir daqui, eu já começo a ter lucro. Antes disso, eu tenho prejuízo. Então, esse é o conceito do break-even ou ponto de equilíbrio. Ok? Legal. O que falta agora? Poxa, a gente podia mostrar isso aí no gráfico, né? Ia ficar bacana. E vai. Vamos fazer um gráfico então. Então, para a gente fazer o gráfico aqui de comparação do break-even, a gente não precisa de todas essas informações, né? Eu já deixei achurado aqui, em lilás, as informações que a gente precisa para fazer o gráfico legal. Eu seleciono já com o nome da série, ó, meus valores, novamente, ó, aperto Ctrl, selecionei, inserir, gráfico de dispersão, ele já trouxe para mim a legenda pronta, ó, vendas, custo fixo, custo total. Tá vendo? Legal, pessoal? Então tá bom. Vamos lá, o que nos interessa aqui? Título do gráfico não me interessa. Vou deletar. As legendas, vamos ver aqui, ó. Clica aqui no maisinho, legenda, tem uma setinha aqui, ó. Eu quero que a legenda fique em cima, parte superior. Ó, legenda, setinha, parte superior. Legal? Eu não quero esses marcadores, nessas linhas, nessas colunas. Então eu vou clicar aqui nas linhas, delete, colunas, delete. Bacana. No mesmo mais aqui, ó, títulos dos eixos. Eu quero o título dos eixos. Mas eu não quero este título aqui, ó, do lado. Eu vou clicar nele uma vez, vou deletá-lo. E aqui nesse título eu quero que ele assuma um nome. Então eu marquei ele. Vou aqui na barra de fórmulas, dou um igual. Eu quero que ele assuma o nome de unidades. Enter. Pronto, ele assumiu o nome de unidades para mim. Legal, pessoal? Então, ó, nosso gráfico está ficando bacana aqui, ó. O ponto de equilíbrio, ou seja, aqui no caso seria em 700, ó, onde ele zera, estaria mais ou menos por aqui, né? No cruzamento dessas duas linhas. Da linha do custo total com a linha de vendas. A cinza e a azul. Ficaria mais ou menos aqui, né? O ponto de equilíbrio, né? Aqui, ó, 700. Como é que a gente faz ele aparecer aqui no gráfico? Queria que aparecesse um X aqui, ou um triângulo, alguma coisa para marcar no gráfico o ponto de equilíbrio. Como é que a gente faz isso? É muito fácil, não é difícil, ó. Trazer o gráfico aqui para o lado. Vamos mexer aqui, ó. Então é aqui que a gente vai fazer o nosso ponto de equilíbrio aparecer. A gente precisa descobrir o ponto de equilíbrio das unidades, né, que no caso aqui seria 700, né, em torno disso daqui aproximadamente. Precisa descobrir o ponto de equilíbrio do valor, do preço unitário, e depois dar um nome dinâmico para ele, para que quando a gente coloque uma legenda no ponto de equilíbrio, esse nome dinâmico assuma o valor da quantidade de unidades e vá mudando para dar um dinamismo bacana aqui, uma informação bacana no nosso gráfico. Então tá. Como é que eu acho então o ponto de equilíbrio das unidades? É muito legal, muito tranquilo, ó. O ponto de equilíbrio das unidades vai ser o custo total, tá aqui, dividido pelo preço unitário, menos o custo variável. Se eu fizer essa continha, eu vou achar a quantidade de unidades, o ponto de equilíbrio ideal, ou seja, onde eu vou zerar, em que quantidade de unidades eu vou zerar o meu lucro. Então vamos fazer a continha, ó, igual, ok? Custo total. Custo total está aqui. Custo total.
dividido, ok? Abre parênteses, preço unitário menos custo variável. Vamos dar um Enter. Tá aí, ó. Ele trouxe como moeda. Eu não quero como moeda, eu quero só como valor. Puxa vida, legal. Só que eu não quero também que apareça ponto e vírgula aqui, né? O ponto dos centavos aqui, né, que ele achou. Que na verdade isso aqui não é dinheiro, isso aqui é unidade, né? Então eu tenho duas maneiras. Eu posso tirar aqui as casas decimais, ou eu posso usar uma função aqui, a função arred, para definir, ó, o primeiro argumento que ele pede, o número, então o número já está sendo encontrado pela minha continha, ponto e vírgula, e depois ele pede o número de dígitos, eu não quero dígito nenhum, vou botar aqui 0, ó, Enter. Então vem aqui agora e põe em geral, pronto. Então ele já definiu, ó, realmente meu cruzamento aqui onde 0 é o meu lucro é em 700, tá aqui, ó, achamos os 700. E para achar o preço? Uai, muito simples. A gente multiplica o ponto de equilíbrio das unidades vezes o preço unitário. Bom, se ele achou 700 aqui no ponto de equilíbrio, é só fazer isso, ó. Esse valor que a gente já encontrou, que é o ponto de equilíbrio já, vezes o preço unitário. Tá aí, ó. Então ele está me dizendo o quê? Ó? Que o ponto de equilíbrio se dá em 700 unidades com um volume de vendas de 42 mil. Está aqui. Encontramos o preço de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, ou break-even das unidades, e o ponto de equilíbrio, ou break-even do preço, do total de vendas. Bacana. E o rótulo? Bom, o rótulo vai ser o charme, né? Então a gente vai usar aqui dois conceitos. Conceito de texto com concatenação de referência. Então vamos lá, ó. Tudo que eu quero botar no Excel como texto, eu tenho que botar entre aspas duplas. Então, primeira coisa, igual, abre aspas, vamos lá, ó. Ponto de equilíbrio, PE, aproximado de unidades, vou botar um unid aqui, né? É igual, espaço, fecha aspas. Então aqui eu informei um texto para o Excel. Só que eu quero que esse texto aqui seja dinâmico. Sempre que o ponto de equilíbrio mudar, ele também mude. Então eu vou usar o concatenar, o e-comercial, e vou apontar aqui para minha referência. Então dessa forma, sempre que o ponto de equilíbrio aqui de unidades mudar, ele vai estar se alterando aqui no meu rótulo. Vamos ver como é que fica? Vou dar um Enter. Olha lá, 700. Vamos mudar aqui o valor do preço unitário para 40. Ó, ele mudou para menos 233 e alterou aqui no meu rótulo também. Ok? Então legal. Agora só falta a gente fazer a mágica aqui no gráfico. Vamos fazer a mágica acontecer. Vou trazer meu gráfico para cá. Deixar ele aqui. E a gente vai inserir agora uma nova série de dados aqui no nosso gráfico. Então clicar com o botão direito no gráfico. Selecionar dados. Adicionar. Nome da série. Nome da série vai ser o nosso rótulo. Legal. Valor do X. Tá aqui, ó. Break-even X, eixo X, vai ser as unidades, né? Não estão aqui as unidades? 0, 200, 400, ó. Eixo X, então tá aqui, ó. Valor do X é esse. E valor do Y? Tá aqui, ó. São os valores. A gente já achou o ponto de equilíbrio dos valores. Tá aqui também. Ok. Ok. Poxa, Garcia, não mudou nada no gráfico. Não apareceu o tal do triângulo que você falou, mas apareceu a legenda aqui, ó, do ponto de equilíbrio, ó. Vamos ver se ele está funcionando, se está mudando aqui. Vamos mudar o preço unitário de novo para 65. Ó, mudou aqui o rótulo, ó. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Ó, mudou. Legal, então está funcionando. Só que, cadê ele aqui? Bom, tem um macetinho para a gente ensinar aqui, pessoal, ó. Seleciona uma série qualquer, vou selecionar aqui a série do custo fixo. E vai dando a setinha para cima do teclado, ó. Ó, repara que ele marcou só um pontinho aqui, ó, tá vendo? É justamente a nossa série nova que a gente criou. Repara que ela está selecionada aqui, ó. Ó, se eu der um pontinho, se eu der uma setinha para baixo,
Ele selecionou outra série, ó. Outra série. Que está aqui atrás do gráfico, ó. Vamos lá, ó. Olha lá, ó, série aqui selecionada, a outra série selecionada. Tá vendo? Então, já que eu já descobri onde está a minha série, que está aqui. Vamos lá, ó, setinha para cima, pronto. Eu dou agora um Ctrl 1, Ctrl 1, e abriu aqui, ó, opções de série. Tá vendo? Vou aqui no baldinho e vou em marcador. Ó, marcador aqui, ó. Opções de marcador e vou escolher aqui, ó, interno. Então eu posso escolher um X, posso escolher um triângulozinho, uma bolinha. Vou escolher a bolinha. Vou aumentar aqui a bolinha, tá lá, ó. Meu break-even tá lá. Vou aqui no preenchimento e vou pintá-la de vermelho. Pronto. A bolinha ficou muito grande, vou botar um X. Pronto, vou botar um X. Sem borda. Triângulozinho. Pronto, deixar um triângulo. Legal. Então vim aqui no marcador, opções de marcador, escolhi o tipo. E aqui está o meu break-even. Vamos aqui dar um... Ainda com o gráfico selecionado, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Selecionei o gráfico agora, saí do meu marcador. Selecionei meu gráfico. Vou aqui no baldinho de novo, ó, vou tirar o preenchimento do gráfico. Ó, repara que ficou transparente. Estou conseguindo ver o fundo agora. E vou tirar a borda também. Pronto. Vou dar um delete aqui. Vou trazer meu gráfico aqui pro lado. Tá aí, pessoal, ó. Automaticamente agora ele tem meu break-even aqui. O que que falta? Falta eu colocar o rótulo. Então vamos aqui no mais, gráfico selecionado, vou clicar aqui no mais. Ele abriu aqui as opções, ó. Rótulo de dados. Poxa, rótulo de dados, vamos. Tem que marcar só o que eu quero. Então vou marcar aqui meu pontinho, ó. Só esse pontinho. Quero colocar o rótulo de dados nele. E ó, texto explicativo de dados, é esse que eu quero. Legal. Clico aqui no texto, dou um Ctrl 1 de novo. Eu quero que apareça o nome da série. E eu não quero que apareça o valor de X e o valor de Y. Tá aqui o nome da série. Vou colocar aqui acima. Legal? Vou dar uma aumentadinha aqui, ó. Pra ficar no mesmo lugar. Aí, ó. Pronto. Tá aí o nome da série. Então, por que que a gente fez isso? Vou trazer o gráfico aqui pro cantinho de novo. Até pagar aqui, ó, o nome da série também. Dá um duplo clique, até selecionar só a série. Vou tirar da legenda. Pronto. Tá aí, pessoal. Agora sim. Sempre que eu alterar os meus preços ou alguma coisa nos meus dados, o ponto de equilíbrio vai estar sendo mostrado, ó. Aproximadamente 350 unidades vendidas, ó. Repara que aqui, ó, em 300 está dando prejuízo. Em 400 está dando lucro. Então o meio termo daqui é o ponto de equilíbrio. Ele achou, ó, 350, mesmo não mostrando exatamente aqui na tabela. Ele já trouxe para a gente. Ah, se eu mudei meu custo variável para 60. Tá lá, ó. Voltou para 700. Beleza, pessoal? Dessa forma, então, a gente aprendeu aí a calcular o ponto de equilíbrio, ou break-even, e a demonstrá-lo graficamente. Ficamos por aqui. Uma ótima semana. Um forte abraço e até a próxima.